E aí, pessoal, sejam bem-vindos à sala de casa. Na verdade, a gente não está na sala de casa, estamos aqui na igreja. E você é muito bem-vindo para esse tempo de reflexão sobre esse lugar que muita gente está tentando colocar Jesus numa caixa. Jesus ou Deus só faz desse jeito aqui. Sabe por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo e por causa disso, Deus só faz de um jeito. Olha só, no dia que a gente parar de tentar colocar Deus numa caixinha, vai ficar melhor para todo mundo, porque Deus é eterno, é grandioso, é maravilhoso, é muito maior do que aquilo que nós conseguimos pensar, raciocinar. Não dá para colocar Deus num lugar e falar Deus só faz de um jeito. Até porque Deus ele tem surpreendido ao longo da história. Jesus Cristo foi alguém que surpreendeu pelo seu jeito. O pessoal esperava um Messias que seria um guerreiro, que libertaria o povo das garras opressoras do Império Romano e traria de volta o império, o reino de Israel. E não aconteceu assim. O Deus encarnado, Jesus Cristo, ele se tornou alguém como um de nós, um servo, que ele deixou a sua glória para servir, para lavar os pés, para curar os doentes. Então, eu digo para você, para de tentar colocar Deus numa caixinha, porque você sempre vai dar ruim para você. Então, de onde que eu estou tirando esse negócio? É simples, olha só. Nem sempre Deus curou ao longo da história, eu já falei isso aqui com vocês, nem sempre Deus curou. Não foi todo mundo que Deus curou, mas tem momento que Deus cura todo mundo. Jesus, ele tem episódios na história, eu vou ler daqui a pouco com você Lucas capítulo 4, tem momentos na história que Jesus cura todas as pessoas que chegam perto dele. Mas tem outros momentos que ele não cura. Ah, então Jesus é a pessoa que cura todo mundo? Necessariamente não. Então Jesus é aquele cara que cura quando? Quando ele quer. Quando ele quer, ele cura. Quando ele não quer, ele não cura. Ele mesmo fala sobre isso. Tem um episódio muito interessante lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4, Jesus ele fez algo sensacional. Pelo menos para mim, né, que não estava lá inserido na história. Não sei se foi sensacional para Simão, que era a sogra dele. Enfim, o lance era que a sogra de Simão Pedro, ela estava doente, estava com uma febre alta. E é interessante que Jesus ele cura, ele estava saindo da sinagoga, ele cura a sogra, então, de Simão, e da febre alta, e depois que ela é curada, a primeira reação da sogra de Pedro foi servir as pessoas. Então achei muito sensacional esse lugar. A pessoa curada, a primeira reação dela em resposta à sua cura é o serviço. A cura ela não é alguma coisa para a gente poder ficar gritando para o mundo e só feliz e agora sair pregando pelo mundo. Olha, fui curado, olha que coisa fantástica. A não ser um lugar de submissão ao reino de Deus, onde nós curados agora curamos outras pessoas daquilo que o Senhor tem feito sobre nós. E aí é interessante que no versículo 40 de Lucas 4, ao pôr do sol, o povo, quando foi no pôr do sol, o povo então trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doença. E aqui o texto diz que Jesus curou a todos os doentes. Então, estou falando para você, não dá para colocar Jesus numa caixinha. Às vezes as pessoas pediam para Jesus curar e Jesus não curava. Ele falava, ei, mas eu não posso tirar a comida da mesa para dar para vocês. Não, mas até o farelinho que cai da mesa dos seus donos, Senhor, abençoa os cachorrinhos. Tá bom, diante da sua fé, eu vou fazer o que você está me pedindo. Há momentos que Jesus não cura e há momentos aqui, por exemplo, que Jesus impõe as mãos sobre os doentes e cura a todos eles. Eu fico imaginando aqui o cansaço de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de sair da sinagoga, provavelmente ele pode ter ensinado lá, sai de lá, vai para a casa de Pedro, cura a sua sogra
e de lá já segue o seu caminho e as pessoas vão sendo apresentadas a eles com as enfermidades. E ele então, diante das pessoas, ele começa então a curar cada uma delas, as pessoas que se apresentavam ali. Muitas pessoas também foram chegando nesse grupo, pessoas que tinham demônios. E aí também Jesus, diante desses, ele libertava os demônios, ele libertava as pessoas da opressão dos demônios. Jesus ele estava numa rotina muito intensa. E aí é interessante porque toda vez que eu fico pensando, de novo, pessoal, eu e você, a gente tem que ser, nós cristãos temos que ser como Cristo. Eu fico pensando, se temos que ser como Cristo, devemos agir como Ele. Jesus aqui ele não estava pensando nele. Ele estava absolutamente pensando na necessidade das pessoas. Serviu a sogra, depois serviu as pessoas que estavam doentes e agora servindo as pessoas que estavam endemoniadas. Jesus ele estava o tempo inteiro preocupado no serviço aos outros. Agora, eu vou ficar preocupado comigo? Com o meu conforto? Sendo que Jesus ele estava pensando o tempo todo nos outros? Não, irmãos, eu como Jesus eu tenho que pensar nas pessoas. Eu tenho que pensar nos outros, eu tenho que servir os outros, mesmo que tantas e tantas vezes o meu corpo esteja a desgastar. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que impor as mãos sobre os enfermos, sobre aqueles que estão endemoniados, eu tenho que clamar pelo nome de Jesus para que os demônios saiam de perto deles. Eu preciso pensar nas pessoas assim como Jesus, ele pensava nos outros e não pensava nele mesmo. E no versículo 42, algo me chama a atenção. Jesus, no versículo 42 do capítulo 4 de Lucas, fala: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Irmãos, olha, mesmo que estejamos o tempo inteiro preocupados com o serviço aos outros e dispostos a abençoar as pessoas, há momentos que você e eu precisamos parar um pouquinho. Precisamos parar para pegar fôlego de novo. O tempo de solitude. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu tenho uma vida muito agitada. É verdade. Quem me conhece, quem anda perto, sabe que eu tenho uma vida muito agitada. Eu sou muito agitado. Mas eu tenho aprendido o valor de ficar só. O valor de, diante de tanto barulho, diante de tantas pressões, diante de tanta necessidade de resposta, que exige de mim resposta, e eu sei que para você também é assim. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar e, assim como Jesus, ir para um lugar sozinho. Muitas vezes o meu lugar sozinho é na moto. Muitas vezes o meu lugar sozinho é no carro. Muitas vezes o meu lugar sozinho é no basement da minha casa. Às vezes o meu lugar sozinho é na corrida, quando eu faço na rua. É preciso parar. E nesse lugar, nós que seguimos a Jesus, precisamos saber que o próprio Deus estipulou esse lugar de descanso. Ele estipulou esse lugar de descanso quando Ele criou tudo. Ele estipulou o lugar de descanso quando Ele começou a formar o povo. Ele ensinou, Jesus mesmo ensinou para nós que era preciso se retirar e descansar um pouquinho. Quero deixar duas coisas muito claras para você hoje nesse vídeo. A primeira delas, eu e você não podemos estabelecer que a minha experiência, que a minha experiência com Deus se torne uma doutrina para os outros. Jesus Cristo é alguém que nós não podemos limitar por causa da nossa inteligência ou pela nossa capacidade de compreender ou a nossa capacidade de falar sobre Ele. Não podemos. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus, eu não sou. Ele é o Rei, eu não sou. E a segunda coisa, no serviço aos outros, no amar aos outros como a nós mesmos, precisamos de lugares
quietos, de solidão. De solidão não, perdão, de solitude. Um lugar onde vamos recarregar as nossas baterias. Que Deus te abençoe e que você tenha reflexão nesse lugar. E se você acha que esse vídeo pode abençoar outras pessoas, não só curta esse vídeo, não só descreva para mim o que mais chama a sua atenção, mas também compartilha com as pessoas que você gosta, as pessoas que você acha que vai abençoar a vida deles. Que Deus te abençoe, gente. Até a próxima. Tchau!